Galera, o torcedor corintiano está preocupado com esse início de Campeonato Brasileiro do Corinthians, um empate e uma derrota. E já o Juventude, hein? Juventude ainda não perdeu, um empate e uma vitória. O Juventude vai chegando a 4 pontos no Campeonato Brasileiro. Vitória importantíssima do Juventude no Alfredo Jaconi, 2-0 no time do Corinthians, né? Vitória que dá muita confiança ao time do Roger Machado, que é o técnico da equipe do Juventude. E o Corinthians, o torcedor tá meio preocupado, o Corinthians não tá jogando bem, é um time que tá arrumando problema todos os jogos, muita confusão e pouco futebol, galera. E aí, será que esse time do Corinthians vai conseguir fazer alguma coisa no Campeonato Brasileiro? Deixa nos comentários a opinião de vocês e vamos acompanhar a imprensa debatendo esse jogo do Juventude e Corinthians. Auxiliar. Não dá para dizer que o Corinthians fez um bom jogo, independentemente das escolhas e de substituições. Acho que o Antônio Oliveira deveria estar no campo, quando se trata de um trabalho ainda no começo, em que claramente os jogadores não têm a confiança necessária ainda para jogar no seu melhor nível sempre. A presença do treinador é muito importante. E o Antônio Oliveira foi expulso depois que o jogo contra o Atlético Mineiro terminou no fim de semana em Itaquera. Não é a primeira vez que esse técnico leva cartões, ele é um dos recordistas de cartões no futebol brasileiro. É claro, existe uma reclamação permanente em relação aos árbitros, os critérios disciplinares, etc. Não é normal, não é sempre que um técnico é expulso depois que o jogo termina, mas ele se colocou nessa situação. E colocou o time nessa situação também, que é jogar sem a presença do seu treinador na beira do campo. O Corinthians teve seus momentos, como bem descreveu o Gustavo. O Cássio teve uma noite muito ruim do ponto de vista daquilo que ele faz interferir no placar. A trajetória do Cássio, indiscutivelmente, o goleiro mais importante da história do Corinthians e, para muita gente, o jogador mais importante da história. Essa é uma discussão que aceita diversas opiniões, porque ela está baseada nas sensações, nos momentos, com a história pessoal de cada um, mas que ele é o principal goleiro da história do Corinthians, não há dúvida. A história dele em momentos decisivos, quando a grandeza dos eventos é gigante, é de participações positivas, responsável por resultados. No jogo de hoje, uma noite específica do início do Campeonato Brasileiro de 2024, os dois erros que o Cássio cometeu determinaram a derrota do Corinthians. Não dá para a gente colocar a coisa de um outro jeito. Isso não é um indiciamento, evidentemente não. É apenas uma análise de um goleiro que tem serviços prestados e muito longos e muito positivos ao Corinthians, mas hoje falhou tecnicamente. Queria te ouvir também sobre o Cássio, Zupac. Ele falhou. O primeiro gol não foi um frango, mas era uma bola que ele poderia ter defendido. E o segundo gol foi uma falha técnica, não é uma falha. Ele não é mau goleiro pelo erro que causou o segundo gol, mas hoje é uma atribuição que cada vez mais se pede e foi um erro que acabou custando o segundo gol ao Corinthians, que dada a dificuldade que o Corinthians já mostrava para criar chances, você falhar tecnicamente no primeiro gol e entregar de presente o segundo gol nesse lance aí, para um time como o Corinthians, isso costuma ser irreversível. Assim. No primeiro tempo ele tinha feito boas defesas. Na primeira rodada contra o Atlético, ele foi pouco exigido, mas quando foi, no momento capital do jogo, ele pediu que o Scarpa fizesse o gol da vitória. Isso. Eu, sinceramente, acho que há uma gritaria, especialmente em rede social, né? Que não é extrato de realidade, mas há uma gritaria exagerada sobre a condição de titular do Cássio. Não acho que seja momento de se discutir, embora o Carlos Miguel seja um potencial goleiro para anos num time como o Corinthians. É um goleiro com potencial e perfil de Europa, Carlos Miguel, e jovem para isso, e há uma ansiedade para vê-lo jogar, claro que sim, mas não acho que o que o Cássio faça em campo hoje justifique ele perder posição. Ainda deve ser titular? Para mim, sim. Para mim, sim. Claro. Titular e capitão claro, André? da equipe do Corinthians. Sem discussão, o Cássio como titular. Mas hoje falhou e hoje custou a vitória. Assim, o Corinthians dificilmente venceria, mesmo se o Cássio não tivesse falhado. Mas os erros capitais construíram um placar que deram à Juventude a justa vitória por 2-0. Em especial, o primeiro gol, ele já vinha em um momento onde o Corinthians já estava com dificuldade. Depois do 1-0 sofrido,
Vem o segundo gol e o Corinthians tem dificuldade para reagir, cria chance, finaliza mais, empilha algumas oportunidades, mas mais na base do desespero do que propriamente da organização. O Corinthians conseguiu usufruir muito pouco das escolhas que o Antônio fez de montar o time mais qualificado possível. O Corinthians não usufruiu disso. Teve poucos momentos de colocar a bola no chão. No mais, foi perdendo força e depois se desesperando para tentar descontar. No que mostrou o Corinthians até aqui na temporada, eu não vou falar só de Campeonato Brasileiro, porque 2 rodadas é muito pouco. É para se preocupar? É para ligar o sinal de alerta? Eu acho que o sinal de alerta precisa estar ligado desde o Campeonato Estadual, pensando no que o Corinthians tem como grandes objetivos no seu ano. Não dá para imaginar o Corinthians campeão de alguma coisa com o time que o Corinthians tem hoje. Dá para pensar num período de reconstrução que pode colocar daqui a algumas temporadas o Corinthians em condição de pensar nisso. Hoje eu não vejo como o Corinthians possa ganhar um troféu, seja o da Copa do Brasil, vai enfrentar o América, né? No sorteio de hoje. América de Natal. América do Rio Grande do Norte. Seja na Copa Sul-Americana, onde há times que estão mais prontos e são superiores tecnicamente, como o Inter, a gente acabou de falar, como o Atlético Paranaense. São times que, para mim, estão acima do Corinthians no momento, com muita clareza. E no Campeonato Brasileiro, é impossível o Corinthians ser campeão. A palavra é essa, impossível. Pela qualidade do time do Corinthians mesmo. Não dá. O Corinthians não será campeão brasileiro. Posso queimar a minha língua? O futebol permite de tudo, mas já falei. Não, mas eu não ri por isso. Eu ri porque eu achei engraçado você sublinhando. Impossível. Eu vou repetir. Impossível. Há algum tempo, eu creio que foi durante a pandemia, porque eu me lembro disso. Só pode ter sido, porque eu estava trabalhando na minha casa. Eu disse que o Corinthians tinha se tornado um time irrelevante no cenário nacional. E foi uma loucura, porque as pessoas propositalmente, né? Porque cada um entende como pode ou como quer. As pessoas entenderam que eu disse que o Corinthians era um clube irrelevante no cenário nacional. É o clube que tem mais títulos brasileiros do Campeonato Brasileiro. Então, como que alguém pode falar isso? Tem título de Copa do Brasil. Como, né? De tudo, de Mundial, de Libertadores. Tem Libertadores, tem Campeonato Mundial, etc. Então, é só a pessoa raciocinar um pouquinho depois. O que eu estou dizendo é que o Corinthians, em termos de ambição de títulos nacionais, era uma equipe irrelevante. Eu falei isso durante a pandemia. A situação não mudou. Mesmo o Corinthians tendo alcançado de lá para cá uma final de Copa do Brasil. E poderia ter ganhado. Poderia ter ganhado aquela final do Flamengo no Maracanã. Isso não significa que o período de irrelevância tenha terminado, porque olhe onde estamos. O Corinthians não se classifica no Campeonato Estadual e, na minha visão, tem que se preocupar desde o início desse Campeonato Brasileiro para não fazer uma campanha angustiante na parte final, como foi a última. Sim. Então, eu disse para a Marcela, na sexta-feira estávamos juntos aqui, se as coisas andarem bem, o Corinthians é um time para metade da tabela, um pouco para cima. Se as coisas andarem bem, e você sabe, as coisas sempre podem andar mal. Exato. E esse é o risco. Essa tem que ser a preocupação do Corinthians. Eu queria te ouvir também nessa toada, Zupac, porque a gente tem um campeonato que muita gente, eu acho que você também define como muito equilibrado. Acho que não há um equilíbrio na luta pelo título. Acho que temos os 4 que a gente já citou, eventualmente um Fluminense, que começou mal, muito por exemplo. Mas de sexto a 18º é uma trocação assim imprevisível. E esse é um jogo que mostra isso. O Corinthians visita o Juventude, que a gente sabe como é difícil jogar em Caxias, mas que é um time que entra para lutar contra o rebaixamento e ganha de 2-0, no caso do Juventude. A gente tem, como você falou, o bloco dos 4 times que são considerados os melhores. Não sei se eles serão, mas eles são. A gente tem o bloco dos 4 ou 5 times que são considerados os piores, que são os times que vieram da Série B, o Vitória, o Goianiense, o Criciúma e o Juventude. E aí você talvez bote o Cuiabá nessa disputa, embora o Cuiabá venha de temporadas mais competitivas. Só que a gente tem um blocão onde a diferença é muito pequena entre os outros, né? Do quinto, vamos pensar, do quinto ao 15º, são 10 times que é tudo muito pesado. Então o Botafogo pode ficar à frente do Corinthians, ou o São Paulo pode ficar à frente do Atlético Paranaense, ou o Bahia pode ficar à frente do Vasco,
Vasco ou o Cruzeiro ficar à frente do Corinthians, que não vai ser uma aberração, é tudo muito próximo. Então é um campeonato muito difícil, muito difícil. Acho que eu concordo com o André quando ele olha assim, em condições normais, qual é o espaço do Corinthians? Em condições normais, é ser ali do 8º, 9º ao 12º, 13º. Essa é a realidade do Corinthians. Pode ir acima disso? Pode, mas pode ir abaixo. Então o Corinthians entra no campeonato com a missão, primeira missão, não se assustar com o campeonato. Sim. E não dá para garantir que vai ser um campeonato tranquilo. Não há como garantir. Como sofreu no ano passado, né? E vai até perto do fim. Depois fica mais tranquilo, mas vai estar perto do fim nessa agonia de campeonato brasileiro. E o meu ponto, Marcela e amigos, é que não fui eu que disse isso, foi alguém da atual presidência. Agora eu não lembro se foi o Rubens Gomes ou se foi o presidente Augusto Melo. O Corinthians será protagonista a partir de agora. Ou seja, com a nossa chegada, disse um dos candidatos, já eleitos na realidade, o Corinthians vai ser protagonista em tudo o que disputar. Campeonato Paulista, Copa Sul-Americana, não é protagonista. Gostei da onomatopeia. Campeonato Brasileiro, também não é. É a Copa do Brasil ainda. Tem a Copa do Brasil. O Corinthians pegou um sorteio teoricamente protagonista? bom. Não é protagonista. Não, sim. Quem disse isso foi não me lembro qual dos dois. Acho que foi o presidente. Eu também acho que foi o Augusto Melo. Me corrige o Gustavo e a Marcela. Então foi o presidente do Corinthians quem afirmou isso. Ele tem as cartas, ele tem as decisões, ele tem os investimentos, ele tem os grandes contratos, que nunca são grandes. Quando são assinados, se revelam menores do que se dizia antes. E o resto não aparece. O time é esse aí que você viu perder em Caxias hoje, bem perdido para o Juventude, na segunda data do Campeonato Brasileiro. Galera, eu achei também, né, na minha opinião, todo respeito ao Juventude, mas o Corinthians fez um jogo muito ruim, era obrigação do Corinthians vencer a equipe do Juventude, e na minha opinião tem um elenco um pouco inferior ao elenco do Corinthians, na minha opinião o Corinthians tem um elenco também bem assim, abaixo, né, da média, né? Na minha opinião, o Corinthians tem um elenco um pouco abaixo da média, mas é um elenco que, é obrigação brigar de meio de tabela, cara. No mínimo é meio para cima da tabela, não do meio para baixo. E uma coisa que eu sempre falo todos os campeonatos brasileiros. Ano passado eu falava muito do Abel Ferreira. Leva muito cartão e fica fora dos jogos, fica fora da beira do campo. Antônio Oliveira, primeira rodada foi expulso. Hoje fez falta à beira do campo do Corinthians. Juventude não tem nada a ver com isso, fez um bom jogo, venceu jogando em casa diante de sua torcida, fez a alegria do torcedor que foi no Alfredo Jaconi, vitória importantíssima, lembrando a equipe do Juventude ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro, empatou na estreia com a equipe do Criciúma e hoje venceu o Corinthians, vencendo com, na minha opinião, propriedade. Você venceu o Corinthians por 2-0, né? Uma vitória aí muito convincente da equipe do Juventude, vitória merecida do Juventude. Já o Corinthians vai ficando com 1 pontinho no Campeonato Brasileiro, galera. Isso mesmo, o Corinthians 1 ponto, empatou com o Atlético Mineiro na estreia do Brasileirão na segunda rodada, perdeu, e agora a terceira rodada o Corinthians vai ter confronto difícil, vai a Bragança Paulista enfrentar a equipe do Bragantino no estádio Nabi Abichedid, sábado 18h30 da noite. E já a equipe do Juventude vai ao Rio de Janeiro, vai jogar contra a equipe do Botafogo no estádio do Newton Santos. E aí, galera, o que vocês acharam desse jogo do Corinthians, galera? O Corinthians mereceu a derrota, Juventude mereceu a vitória. Coloca nos comentários aí o que vocês acharam dessa partida. E será que o Corinthians, galera, vai brigar na parte de cima ou da parte de baixo da tabela de classificação? Deixa a opinião de vocês nos comentários. Não esqueça também, galera, dá uma moral no nosso canal, deixando o seu like, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações.